E hoje você foi muito feliz, principalmente na primeira mexida, quando o volante do Bangu foi expulso. E aí, para povoar o setor ofensivo, você tirou um volante, Fabiano, e colocou o Felipe Tereza. E logo em seguida saiu o gol, um contra-ataque mortal, uma jogadaça do Walacian, e o Felipe Tereza marcou. E aí depois abriu caminho para as vitórias, né? O Bangu foi até inofensivo no segundo tempo, porque o Flamengo mordia o tempo todo, não deixava o adversário respirar. Eu queria que você falasse um pouquinho do legado que você deixa para o Felipe, sobretudo a participação dos garotos, né? Esses garotos que são valorosos, que o Felipe pode aproveitar na temporada 2025, e do jogo em si, que hoje essa torcida mereceu esse espetáculo, né? Mais de 35 mil torcedores aqui para ver, para não acompanhar o time principal, podemos dizer assim, porque não existe Flamengo A, B, C, é tudo Flamengo, está vestindo o manto. Então eu queria que você falasse do espetáculo e do legado que você deixa, até porque o próximo jogo já é o time que estava nos Estados Unidos contra o Volta Redonda. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Primeiramente, enaltecer a torcida, como você bem falou, né? O Flamengo já não vinha aqui há bastante tempo, apesar de ter feito o último jogo aqui. Esse jogo estava programado já e tivemos essa participação aí da grande torcida rubro-negra, grande nação aqui, 35 mil pessoas fazendo ola, fazendo uma festa enorme. Tenho certeza absoluta que isso trouxe uma motivação a mais para os jogadores, né, para representar essa torcida, para justamente representar esse DNA que o Flamengo precisa e cobra dos seus atletas e da sua comissão técnica. Fazendo uma análise do jogo em si, nós estudamos bastante a equipe do Bangu, através do nosso departamento de análise, lá com o Douglas e o Matheus, e trouxemos essas informações para o nosso plano de jogo, né? Já na pré-eleção a gente combinou com os atletas o que deveria ser feito, especialmente explorar o jogo pelo lado do campo, né, com as triangulações, e conseguimos ser bastante efetivos nesse momento do jogo. O momento da expulsão do adversário nos empurrou para frente, né, colocou o nosso time mais à frente ainda. A gente já tinha criado algumas boas oportunidades e a substituição ali do Felipe Tereza entrando no lugar do Fabiano foi justamente para a gente ter mais um jogador no setor ofensivo, porque a gente não precisava de mais um jogador no setor de criação. A gente tem os nossos dois zagueiros ali que fazem já a criação das jogadas. Tem o Ryan, que é um jogador que tem uma excelente passe, uma excelente virada de jogo. E os nossos laterais que estavam participando muito efetivamente. Então, a gente precisava de um jogador mais próximo do Carlinhos, né? E trouxemos o Guilherme, que tem realmente uma qualidade muito grande de passe, né? Haja visto a participação dele tanto no gol quanto nas assistências. Então, a nossa ideia foi realmente ocupar um pouco mais o setor ofensivo nessa troca ainda no primeiro tempo, para poder a gente ganhar um volume de jogo maior ali. Boa noite, parabéns pela goleada. Kleber, foi um excelente jogo hoje, mas que demorou a acontecer o resultado. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante esse período, desde a preparação que começou no ano passado, no dia 27 de dezembro, para conseguir encaixar essa equipe? Então, a sua pergunta ela é pertinente, né, porque a gente faz uma análise todos os jogos, né? Então, o resultado realmente não estava acontecendo, a gente estava bastante incomodado com isso, os atletas também, mas a gente estava conseguindo criar boas oportunidades. Nós criamos nos últimos 3 jogos mais de 30 chances de gol, né, e não estávamos sendo efetivos. Então, no jogo de hoje, a gente teve um pouco mais de tranquilidade no momento da definição, e não é porque nós vencemos de 5-0 que está tudo certo, e não é porque a gente teve placares adversos que estava tudo errado. A gente precisa fazer uma análise criteriosa daquilo que estava acontecendo, tanto nós da comissão técnica, quanto a direção, quanto o setor de análise. Temos que estar imbuídos aí nesse objetivo de fazer uma análise crítica, individual e coletiva de tudo que aconteceu aqui nessa passagem pelo Nordeste. Cleber, boa noite, Afonso Diniz, Sport TV. Eu queria que você fizesse para mim uma avaliação a respeito de todo esse tour aqui do Nordeste, né? Daquilo que você avaliou de atletas que podem ser utilizados, atletas que podem ser buscados
E se teve durante esse período algum contato com o Felipe Luiz, alguma troca de informações na evolução dos jogos? Não, começando pelo último aí, a gente tem contato com o Felipe Luiz várias vezes, nós conversamos com ele, trocamos mensagens, passamos os jogos, o Luiz, que é o nosso gerente, está aqui, conversa diretamente com ele, conversa diretamente com o Boto, passa as informações que está acontecendo no nosso dia a dia, tem trocas de informação sempre, né, é um Flamengo só, né, como foi dito aqui. E, na verdade, assim, para a gente foi um grande aprendizado, né, tanto para nós da comissão técnica quanto para os atletas, essa passagem aqui pelo profissional, para que eles realmente tivessem a ideia do que é representar o Flamengo no profissional, né? Tivemos aí bons jogos, bons embates aí com as equipes do Campeonato Carioca e conseguimos debutar vários atletas, vestiram a camisa do Flamengo pela primeira vez. Alguns atletas fizeram gols com a camisa do Flamengo pela primeira vez e isso é de grande valia aí para a formação de todos esses meninos da categoria sub-20. Nada. Boa noite, Kleber. Boa noite. Esse aqui tá. Carlinhos, nesse início de temporada, ele vem tendo uma atuação abaixo do esperado e hoje ele é artilheiro do Campeonato Carioca. O que o torcedor pode esperar dele esse ano? Então, falando especificamente do Carlinhos, um centroavante, é uma posição que realmente precisa ser municiado, né? A gente estava buscando bastante o Carlinhos ali, tanto nos 3 primeiros jogos quanto hoje. Ele foi feliz nas finalizações do jogo de hoje. Conseguiu fazer esses 3 gols durante esses 4 jogos. É um atleta que tem essa característica de jogar mais enfiado ali na área, jogar mais próximo do gol e realmente mostrou o seu valor, né? O atleta que está se dedicando bastante ali, o dia a dia de treinamento, ajudando bastante aos jovens atletas também da sua posição para que ele possa ter as oportunidades que possa vir a ter. Nada. Kleber, falando sobre questão de convicção, né? E de que as coisas às vezes não acontecem em termos de resultado, mas a convicção de que o trabalho está sendo feito e está no caminho certo, eu acho que a impressão que eu tive é que isso você vem tendo desde a primeira rodada, mesmo com aquele revés lá na estreia diante do Boa Vista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto você estava convicto de que tudo que foi planejado, desde o amistoso contra o próprio Maricá, que hoje é líder, inclusive, do Campeonato Carioca, o Flamengo conseguiu vencer naquele amistoso, o quanto que você estava convicto que talvez um resultado como esse, um 5-0, uma festa linda da torcida aqui no Maranhão, fosse premiar. Óbvio que a gente esperava, em termos de tabela, uma situação um pouco melhor, mas esse trabalho acho que merecia algo como essa goleada hoje diante do Bangu, né? A gente busca realmente essa convicção todos os dias, né? Tivemos ali, desde o dia 27 de dezembro, traçado um plano para esse grupo que se apresentou nessa data. Traçamos a pré-temporada, que foi curta, mas foi muito proveitosa, né? Tivemos toda a estrutura da categoria profissional para que pudéssemos realizar o trabalho que tem sido realizado. E em momento nenhum a gente duvidou daquilo que estava sendo feito, né? Todos nós da comissão técnica, do departamento médico, da direção e os atletas que estavam aqui conosco tiveram a convicção daquilo que estava sendo feito era o certo. Então, quando a gente tem convicção do que aquilo que a gente faz é o certo, a gente segue e tivemos um ambiente maravilhoso aí nesses dias todos que tivemos aqui pelo Nordeste, com a recepção da torcida em todos os locais que nós fomos. Não é fácil permanecer durante esse tempo todo juntos, né? Mas os atletas realmente tiveram um comportamento exemplar aí nesse momento que tivemos a excursão por aqui pelo Nordeste. Finalizada a entrevista coletiva do técnico. Obrigado.